Olá, queridos, graça e paz a todos. Queria ler aqui um salmo, que é o salmo de número 45, verso de número 1, verso de número 2, que diz assim: Meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Este salmo fala acerca da descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Obviamente que você vai ver alguns expositores, falando que este salmo fala acerca de Salomão e a filha de Faraó. Outros vão dizer que fala acerca de Salomão e Jesus. Mas eu fico com Spurgeon quando diz que aqui fala unicamente e exclusivamente do próprio Jesus. Porque se você observar aqui, o salmista aqui está expressando no verso de número 2, no verso de número 6 e no verso de número 17, acerca de um rei divino, não um rei carnal, um rei que fica, que passa, mas um rei eterno. Interessante que o verso de número 1, ele já começa dizendo aqui: o meu coração ferve com palavras boas. Ferver aqui no original é rashash. Rashash significa transbordar. Dá a ideia de um caldeirão fervendo, que a qualquer momento ele vai transbordar. É isso que o salmista está expressando. O meu coração ferve com palavras boas. Palavras boas aqui não é boa ao coração dos ouvintes, mas é boa no tocante aquilo que é bom para a alma, aquilo que é bom para o corpo e aquilo que é bom para o espírito. É boa no tocante moral. Isso você sabe que é a própria palavra de Deus. Salmo 119, verso 11 diz: Eu guardei a tua palavra no meu coração. O coração aqui representa esse caldeirão fervente. Jeremias, no capítulo 20 e no verso de número 9, ele vai dizer que a palavra do Senhor arde no seu coração, a ponto de arder também nos seus ossos. Em outras palavras, eu até tento guardar, esconder, mas não tem jeito, porque esse caldeirão está fervente. Ele vai fervendo, fervendo ao ponto de transbordar. Você que é escolhido e chamado para adorar ao Rei dos Reis, não tem como. A palavra está fervendo, a ponto que você tem que transmiti-la, porque ela vai transbordar. Você observa que ele diz assim: ferve como boas palavras, falo do que tenho feito no tocante ao rei, falo no que tenho feito. Ele não fala do rei, mas ele fala no que ele tem feito ao rei. É diferente. Muitas pessoas falam do rei, muitas pessoas falam de Jesus, mas será que essas pessoas têm feito algo para o rei? De fato, não somente falar, porque ele está dizendo aqui: falo do que tenho feito. Ou seja, eu não falo de uma forma teórica, eu falo de uma forma prática. O que nós precisamos nesses dias de hoje, não apenas ser pregadores, ministros, falar por falar, mas devemos não somente falar, mas sermos praticantes da mesma. Falo do que tenho feito no meu coração ao rei. A minha língua é uma pena de um destro escritor. Verso de número 2: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens.
Essa formosura aqui é uma formosura não de beleza física, mas é uma formosura de caráter, é uma formosura das palavras, é uma formosura das obras. E essa formosura aqui é unicamente exclusiva do Rei dos Reis, aquele que é a descendência da mulher, aquele que é o Cordeiro Pascual, aquele que é o general do exército de Deus, aquele que é o juiz que julga com justiça, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é o tabernáculo de Davi levantado, aquele que é o Messias prometido, aquele que é o amado noivo da igreja, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o cavaleiro do Apocalipse, aquele que virá escrito na sua coxa, montado num cavalo branco, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando apenas desse exclusivo Rei que é o nosso Cristo Jesus. Oh glória! E ele diz mais: a graça se derramou em teus lábios. Ao derramar de novo, essa graça é oriunda, somente, exclusiva de Cristo Jesus. A palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas pelo sangue dele, vertido na cruz do Calvário, essa graça se derramou e alcançou toda a humanidade daqueles que crê e confessa que Cristo é o Senhor. Olha que maravilha, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ficar somente nesses 2 versículos, porque aqui existem muitas aplicações neste Salmo 45, que fala sobre o casamento do Rei Jesus com a sua noiva, a igreja. Que Deus abençoe.